Olá, amigos, estamos iniciando o seu programa Atividade nesta sexta-feira, dia 17 de maio de 2019. Sempre agradecendo a sua companhia, ela é muito importante para nós, nos acompanhando aqui pela RDC TV. 24 horas no ar, né? Você nos acompanha através do rdctv.com.br. Sintonia em qualquer parte do mundo, né? No seu dispositivo, seu celular, seu computador, você nos acompanha também pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Então, múltiplas possibilidades aí de você acompanhar a nossa programação aqui no Atividade. Hoje, a companhia da nossa querida Micheline. Obrigada. Dr. Joacir. Meu caro Gobinatsky e o Roberto Bandeira Pereira, lá na extrema-direita. Mas jura, podia tirar esse doutor aí que ele incomoda. Grande, Joacir. Ponta direita, esse aqui era ponta direita também. Passado. Jogava alguma coisa? Do comercial de Criciúma. A foto eu tenho, viu? A foto dele eu tenho. Guardadinho. Chegou a jogar na seleção gaúcha universitária. Larry de Faria. Junto com o Larry. Era cruzando para o Larry fazer o gol lá na frente. Nós temos goleiro aqui na bancada também, né? Temos goleiro na bancada. Goleiro aqui na bancada. Tem goleiro. Tem goleiro. Mas ele é gremista colorado, eu esqueci. Não sou gremista. Puxa. Segundo lugar, primeiro é o Tigre de Criciúma. Eu lembro que tinha falado que o primeiro era time. Aqui nós temos hoje... Para variar, tem sempre maioria de gremistas. Aqui na querência gaúcha, aqui é gremista. Temos três gremistas. Porque hoje está desbalanceado o negócio aqui, né? 3 gremistas e 2 colorados, é o padrão. Mas estamos com qualidade, né? Estamos com qualidade, mas isso é o que importa. Isso é o que importa. Mas nisso, final de semana, temos, amanhã à noite, Grêmio contra o Ceará, lá no Ceará, às 7 horas da noite, né? E no domingo, às 4 da tarde, aqui no Beira-Rio, o Internacional, aí vai pegar uma molezazinha, né? Vai pegar o CSA lá de Alagoas, aí que... CSA, se eu não me engano, eu acho que ele ganhou uma e perdeu 3, parece que é uma coisa assim. Não tem. Não será seguramente um adversário de fazer frente ao Internacional. O Grêmio que precisa dar uma equilibrada nesse início péssimo de Campeonato Brasileiro, 4 partidas, apenas 2 pontos, necessita pontuar lá contra o Ceará. Mas eu tenho muitas dúvidas, e muitos temores aí com relação ao time do Grêmio pela forma como vem atuando. Que o Renato segue insistindo naquele jogo de toque e fechar para o meio, fechar pelo meio. Os clubes já descobriram como é que é o antídoto para isso aí, fecham ali e o Grêmio não passa naquele miolo, Pode ver que os gols que o Grêmio tem feito têm sido ou de jogadas de linha de fundo, esta sim é uma jogada importante, essa é uma jogada que deve ser valorizada, e fez um gol de lançamento lá no caso do jogo contra a Católica, um lançamento do Michel lá de trás que o Alisson acabou fazendo o gol. Mas enfim, é preciso dar uma mudada no esquema. Já o Internacional vem se firmando, vem tendo boas atuações. O último jogo, inclusive contra o Cruzeiro, vitória de 3-1 sobre o Cruzeiro, é uma vitória significativa, que é um dos clubes de ponta do futebol brasileiro hoje. Derrota para o Palmeiras, faz parte do esquema, Assim como teve outra derrota que eu não me lembro para quem foi. A Chapecoense. Essa aí já não fazia parte do esquema. Essa aí já não fazia parte do esquema. Mas, enfim, está confiante do teu colorado? Eu acho que tu foste assim muito... um passão, uma boa... Tem que dizer, uma goleada do Inter, entendeste? Tem que dizer... Num baita... Contra foi uma um baita goleada. clube. Contra o baita clube que foi Cruzeiro. 3-1 não é goleada. Mas a gente tem sempre que dar o ênfase, Mas foi. Até porque houve não vários... é sempre que fazemos 13. Houve vários pênaltis, vários pênaltis não marcados para o Internacional. Um pênalti. Não, mas houve vários... O Bernardone está fazendo escola aí. Agora ganhar... Já tenho. Vários pênaltis não marcados para o Internacional. Lá em São Paulo também, aquilo que o Grêmio passou, é difícil passar pelo Corinthians lá, Os árbitros são caseiros, a conta. E essa ali foi inédita. O pênalti marcado, aí o VAR, não foi. Por que não foi?
Uma nova teoria no futebol. O atacante mirou o braço do zagueiro. O braço afastado do corpo, o cara agarrou com a mão a bola. O cara mirou o braço. Sensacional. Essa ali, né? Tá vendo? Corinthians e Flamengo aí são dois clubes aí privilegiados no nosso cenário nacional. Fala, Roberto. Eu acho que já esgotou o assunto. Eu acho que de fato o Grêmio precisa inverter, até por causa... Hoje nós estamos na zona de rebaixamento. Tem que inverter esses pontos aí, vão faltar lá na frente. Não. Na conformidade com os resultados nos demais segmentos, nós vamos precisar desses pontos. Então, não tem justificativa uma largada desse jeito aí. Né, Joaci? Eu vou acompanhar o relator, ou melhor, o apresentador. Agora o Antônio Augusto fazendo escola. O apresentador aí. Eu acho que a dupla Grenal, que vai ter que enfrentar agora nesse final de semana, essa dupla nordestina, eu acho que o Colorado... Acho que essa astrologia eu vou deixar de lado. Eu estou certo de que o Internacional vai ter mais facilidade para derrotar aqui em Porto Alegre o CSA, Centro Esportivo Alagoano, e o Grêmio lá no Ceará, enfrentando o Ceará, o estado que presta o nome para esse time aí, eu acho que vai ser uma parada até certo ponto indigesta. Vamos aguardar para ver, né? Vamos, como dizia o capitão Froner, vamos ver o que vai dar. Mas nenhum gremista aqui, Michelini, falou que está apavorado com esse jogo contra o Ceará, porque não vai ter o Kahneman, não é isso? Ninguém falou, né? Tá todo mundo quietinho, né? Tá todo mundo quietinho aqui, né? Como se nada houvesse. Não, eles estão sim tremendo a perninha, viu? Mas isso aqui, ó, isso de faltar um jogador, isso aí não pode. Vocês tiram de letra. Não pode. Tu não pode estar considerando, porque isso aí faz parte. Nós agora, nas próximas partidas, vamos perder o craque maior, o Everton, que estará a serviço da seleção brasileira. Vamos perder o Everton, né? Então, isso aí faz parte, né? Vamos ver o resultado, né, Vilmar? Não, esse time tá ótimo. Os clubes hoje têm que ter elenco. Tem que ter elenco. Mas tem que ter elenco. O Grêmio dizia o seguinte, não tinha o time reserva. Era time número 1, time número 2, time número 3. Agora já estão dizendo que estão assustados. O nosso Inter, que veio lá de baixo, né, saiu da segunda divisão, passou um ano meio penoso e tal. Tá fazendo bom resultado. Tá aí, ó, apavorando o River Plate, apavorando todo mundo. Na Libertadores tá muito apavorou bem, muito o Grêmio obrigada. 2 vezes no Grenal. Pois é, o mundo gira. O Grêmio não ganhou o Grenal. As coisas mudam, né, Tampouco o Inter. Tampouco o Inter ganhou. Como diria o Vivente, petáculo. Aí também não, assim. Mas, de fato, eu vejo o Colorado assim, numa ascensão técnica muito grande. Essa ascensão dele até me prejudica, me preocupa a mim como gremista. Eu acho que se nós tivermos que enfrentar agora o Colorado vai vir com uma disposição muito maior e tecnicamente eu acho que até melhor em função desses últimos jogos que ele fez contra Cruzeiro, entendeu? Doutor Joaci, o senhor tem cada vez mais o meu respeito, viu? Aqui, ó. Não, porque é o seguinte, eu procuro analisar o jogo assim friamente. Meu também. Em função dos resultados, assim, e eu vi os jogos na televisão, tudo, então senti que o Colorado veio numa ascensão muito grande. Até eu digo para meus amigos colorados, estou com medo do time de vocês, eles começam a rir. Deixa eles virem aí. Deixa eles virem. Vamos pegar eles na Libertadores aí. Ai, olha só. Aliás, a propósito, a colocação que é feita aí, né? Se o Flamengo passar, o Internacional, ou o Flamengo vai pegar ou o Internacional ou o Nacional. Se o Flamengo pegar o Internacional, vai ser um jogo nacional. Se o Flamengo pegar o Nacional, vai ser um jogo internacional. Essa é boa, né? Parece que é a teoria da Dilma, essa aqui. A própria. Vai entender, né? Teoria da Dilma. Quem perde, quem ganha, não ganha, não sei o quê. Já pensou o nosso Inter dando um 3-1 pro Flamengo, hein? Seria ótimo. Isso é que é poder, hein? Olha o que falou a voz da sapiência, viu? Não fica aí de mãe de
imaginar como o Que Bernardoni nem o Bernardoni. Bernardoni não tá, a gente faz o trabalho porque dele. no domingo nós vamos ganhar deles, não sei o quê, e eles vão perder lá, tem coisa, acontece tudo o contrário. Mas não é proibido A sonhar. né? esperança é a última que morre, vamos Né, tentar. Jurandir? Não é proibido sonhar, né? Não. Bom, tivemos aí a convocação da seleção brasileira hoje também, do parte do Tite, para a disputa da Copa América. Como sempre, algumas contestações, alguns jogadores e tal. Eu, por exemplo, não consigo engolir o Fernandinho. Fernandinho lá no Manchester City até joga bem, lá tem coisa, mas na seleção sempre foi um desastre. E segue insistindo com ele. Agora, para mim, a maior incoerência está na convocação do Neymar. Por um detalhe. Na última convocação que houve, o Douglas Costa, que vinha sendo convocado, foi deixado de lado, foi dito, porque ele havia cuspido num jogador, numa atitude antidesportiva, então ele foi punido. O Neymar deu um soco num torcedor lá, e o Neymar está convocado. Ah, porque eu vou, o Tite, vou conversar com ele, porque não sei o quê, tá e coisa. Dois pesos, duas medidas. E mais, parece que vai mantê-lo na condição de capitão. Aí seria o fim da pegada. Aí se ele mantiver mas o é a Neymar informação como que vem. capitão, hein? É a informação que vem. É. Esse menino não muda Ele não as tem, atitudes, o não comportamento tem. dele, né? Ele via, olha, já ficou tanto tempo na Europa já e não muda, né? E a produção Parece que não amadurece Ele esse não menino. tem compostura. É. E a produção de resultado na seleção, ele não provou ainda que veio. Não. Claro que fez jogos, fez bons jogos, gols e tal, mas em efetividade ele não apresentou ainda Que as ele cartas. é talentoso, todos já sabem, mas realmente o comportamento faz Mas parte da... sabe que em função dessa escolha hoje aí do Tite, o que me chamou a atenção é o seguinte, que em dezembro eu estive lá no campo do Manchester City, lá no norte da Inglaterra, e falei com um dos funcionários lá que levou eu e minha mulher para mostrar o estádio e tal. Aí eu falei, como é que estão os brasileiros aqui? Ele disse, olha, o goleiro está mais ou menos, e o Fernandinho é o brasileiro que está melhor, mas o Gabriel Jesus, ele não faz gol, por isso que ele está na reserva. Depois eu comecei a acompanhar o Gabriel Jesus nos jogos lá do Manchester City, treinado lá pelo Pepe Guardiola, e vi que ele está sempre na reserva, e esse tempo, uma partida, parece que ele fez 1 ou 2 gols, mas ele está muito mal, tecnicamente, está meio desembocado, e essa convocação do Tite eu não entendi bem. Isso aí, não sei o que se passa na cabeça do Tite, porque todo técnico tem isso. Muitas vezes se apaixona pelo jogador e fica cego e fica focado e acha que o cara é bom, não está bem, mas no meu time ele vai dar bem. E é isso que eu não gostei da convocação do Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus está na reserva, não tem feito nada lá no City. E, em contrapartida, nós temos o Lucas Moura jogando no Tottenham. No último jogo de classificação, que o Tottenham virou, tinha perdido em casa por 1-0, ganhou fora lá do Ajax por 3-2, 3 gols do Lucas Moura. 3 gols do cara. Quer dizer, é um cara que, para fazer 3 gols assim numa semifinal de Champions League, tem que ter bala na agulha, né? E, entanto, ele não... Não, e futebol é momento. Se o cara está bem agora, vamos colocá-lo lá. São fases. Mas eu tenho minhas dúvidas se o técnico tem realmente toda essa liberdade de fazer as convocações como ele quer. Se não há outros, como diria Brizola, outros interesses aí, né? Acho que tem até os outros interesses, mas também tem uma característica do Tite. Ele sempre foi assim de grupos e fiel a eventuais panelas que se estabelecem no meio dos jogadores. As famosas ovelhinhas do Tite, né? Já tinha, desde o tempo do Grêmio, as ovelhinhas. Sempre teve. É. Sempre teve. Isso Enfim. é um problema no futebol. Bom, vamos ver o que vai resultar aí. Tem obrigação aí nessa Copa América de fazer um bom desempenho, né? Se não tiver um bom desempenho, está sujeito aí ele não emplacar na próxima etapa aí, que seriam as eliminatórias para a Copa do Mundo. Muito bem, Aspecir Previdência, uma instituição de previdência complementar, que é aberta, que é estabelecida com valores éticos, tem transparência, tem responsabilidade, tem mais de 75 anos de atuação no ramo previdenciário. Portanto, isso aí é experiência, é conhecimento e é segurança. Isso aí
é uma empresa idônea para estar todo esse tempo no mercado. Por isso que diz que a Aspecir Previdência é a certeza de um futuro tranquilo. Para sua formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos, econômicos, você encontra em Conservadores e Liberais o blog do Percival Pugina, nosso parceiro de bancada aqui. Ele tem lá uma série de colaboradores, profissionais da mais alta qualidade, dos mais diversos setores aí, com conteúdos, texto, imagens, vídeos, para o seu esclarecimento sobre a atualidade nacional. Pugina.org, você consulta e tem todas estas informações. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, 100% natural, sem adição de água, sem adição de açúcar, a bebida para fazer companhia para todas as suas refeições, seja no café da manhã, no almoço, no jantar, Sucos Petri, e qualquer estação também, seja inverno, seja verão, outono, primavera, Sucos Petri, a bebida 100% natural. E para as suas operações financeiras, você sabe, né? O Banco da Nossa Terra, aquele banco que está par e passo com a moderna tecnologia, facilitando sempre tudo para as suas operações financeiras, seja para fazer um investimento, seja para fazer um empréstimo, sempre oferecendo as melhores condições para os seus clientes. Banrisul, o Banco da Nossa Terra. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Para os imprevistos da vida, faça um seguro de vida Banrisul. Com ele, você e sua família têm proteção sob medida. A indenização é livre de imposto de renda e nem precisa inventário. Tem uma central de atendimento à sua disposição e toda semana você pode ganhar prêmios em sorteios. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito bem. E o senhor José Dirceu, aquele que foi mentor intelectual de toda essa roubalheira que aconteceu no país ao longo dos últimos anos, desde lá do Mensalão, né, passando pelo Petrolão e tantos outros né, que botou muito dinheiro no bolsão, todos esses esquemas aí articulados, idealizados pelo senhor José Dirceu, que inclusive seria seguramente o sucessor do Lula, né, não tivesse vindo à tona todo o seu envolvimento, né, nas falcatruas que aconteceram neste país. E convidado novamente a comparecer a Curitiba. Não apareceu, né? Não apareceu. Até o horário estabelecido, não. Está de carro, né? E aí o que pode acontecer? Ir buscá-lo? Ele está na condição agora de ser apanhado à força. Foragido. Uma busca Ele pode ser declarado foragido, né? Mas na verdade, creio que seja só, espero que seja só um atraso, que não vá afrontar ao judiciário, na verdade não ao judiciário, ao sistema todo. Então, primeiro não era nem para estar solto, foi solto por conta de uma decisão do Supremo, ele está em cumprimento Da, de uma pena alta. da famosa segunda turma do Supremo. Do senhor Dias Toffoli, né? A decisão, eu não me a lembro liberdade... Foi da segunda turma. Não, mas foi uma liminar. Que, Ele está com força de uma liminar. me parece. que é composta, um dos compositores da segunda turma é o Dias Toffoli. Mas quem... Não, hoje não mais, porque está na presidência. Claro, na Foi época, mas antes. Mas assim, ó, esta questão é questão de execução de pena agora. Ele vai ser recolhido. Se não fugir, vai ser recolhido. E se fugir, é Interpol, né? Se fugir do país. Mas Mas ele deve estar com o passaporte cassado, né? Ah, provavelmente. Seguramente com o Mas tem passaporte... outras formas de sair do país, né? Como? Tem outras formas de sair do país. Sem passaporte? Fronteira seca e tal. Paraguai. Venezuela. Mas não sei, a gente pode até voltar, mas se vocês me permitem, eu queria dividir aqui uma preocupação numa matéria que vem no Globo hoje, segundo a qual o presidente Bolsonaro qualifica, compartilha um texto que classifica o país, aspas, de ingovernável fora dos conchavos. Tá? É um assunto extremamente
delicada a circunstância do presidente da República estar fazendo essa declaração. Só queria fazer um registro. Eu vi alguém ouvindo a rádio, eu vi um filósofo, acho, comentando a circunstância de o Brasil, e aí quero fazer essa declaração longe dos extremos, longe dos radicalismos de esquerda ou de direita, falando como brasileiro na expectativa de que nós precisamos de um presidente equilibrado, livre de pressões de familiares, porque, na verdade, nós precisamos que o nosso presidente saia da condição de homem comum, sem demérito ao homem comum, mas para um homem preparado para sentar numa cadeira e lidar com as naturais pressões que o cargo exerce. O homem comum não está obrigado a isso, mas o presidente da República está obrigado a falar com quem gosta, com quem não gosta, com quem confia, com quem não confia. E evidentemente que não se quer fazer com que ele negocie com o crime, porém o diálogo é imperativo. E o diálogo precisa ser feito no palco adequado, que não é a rede social. O presidente da República, com todo o respeito, precisa sair da rede social para nos dar tranquilidade para governar o país, para cuidar da economia e para que a gente possa ter uma situação de estabilidade política, sem fazer opção. Essa não é uma colocação político-partidária, nem de esquerda, nem de direita. Não. Nós precisamos de um homem apto. É a colocação de cidadão brasileiro. Nós precisamos de um sujeito apto para o exercício do cargo, sujeito que tenha condição de diálogo com todos. Ele hoje é presidente de todos precisamos dele. E, na verdade, nós estamos com a sensação de que as autoridades econômicas não tenham a força para fazer o seu trabalho por conta dessas declarações. Isso não é declaração que se faça com todo o respeito. Se ele acha isso, ele tem que, no palco adequado, tratar de tornar republicana a conversa que ele faça com todos os segmentos. Porém, nós precisamos que ele se concentre no ato de governar. E governar significa ter estofo para tomar medidas antipáticas mais necessárias, para endurecer onde tem que endurecer, porém, muitas vezes tornando antipático. Quer dizer, a circunstância do sujeito estar voltado à rede social leva o sujeito a concorrer à minha simpatia. Não é isso que nós precisamos. Então, eu queria, porque eu acho... Ele tem que deixar de lado a rede social e mandar os seus cuidar filhos... dos assuntos que nós precisamos. E os seus filhos calar também, né? Porque a interferência deles é muito grande também. Eu concordo 80% que tu falaste. Por quê? Concordo porque é inaceitável um presidente estava agora em Nova York e faz a seguinte declaração: venham para cima de mim, não vão me pegar. Isso não é forma, não é comportamento, não é forma de dialogar com a imprensa, ainda mais estando, ele tinha acabado de receber um prêmio da Câmara Brasil-Estados Unidos, não foi em Nova York, foi na outra cidade. Em Dallas. Mas isso não é forma de se expressar. Eu acredito que ele tem boas intenções, mas a forma de se expressar como presidente da República, com o cargo que ele assumiu e que recebeu tantos votos, não é a forma mais adequada e está deixando a desejar para muitas pessoas que votaram nele. Não. Então, nós queremos o quê? Uma postura de presidente. Menos lavagem, lavar roupa suja. Nós somos o presidente. Nós queremos uma postura. Agora, em relação às redes, eu só discordo. Por quê? Nós temos 2 exemplos de governantes que usam as redes sociais e que, se são bem utilizadas, ela tem uma então, boa... Não é 80%, é 100% que eu concordo contigo. Isso tem 2 exemplos. É o prefeito de São Paulo, que é o Bruno Covas, e o governador, que é o João Dória. Eles usam a rede social... Nós estamos de acordo em 100%. Muito... Eles dizem, eu estou fazendo isso, tá aqui. Ele filma, mostra. Estou fazendo isso agora, estou recebendo esse prêmio, estou doando isso aqui, estou...
Isso é Mas, assim. Micheline, assina embaixo. Aí nós estamos 100% de acordo. 100%. Se souber ele usar... souber usar, o problema é que ele está fazendo o Twitter. Então, ele vai lá e faz briguinha que nem o Trump muito faz. É Aí guri isso de 12 anos atrapalha. brigando. Então deixa eu fazer Isso um não é contraponto, comportamento. já que vocês estão 100%. Fechamos em 100, deixa eu então, fazer né? um contraponto. Eu estava louco então. para cobrar dela, qual era os 20% que ela estava contra, mas ela já... Mas eles já Eu já resolveram. bati a carteira dela, porque eu assinei embaixo. Já então Com toda a fecharam. diplomacia do Roberto Bandeira, já aplanou tudo, não tem problema nenhum. Comunicação 100% também. Mas acontece o seguinte, tá? Questão de circunstâncias. Vamos colocar circunstâncias no negócio. Quando o Lula assumiu a presidência da República, aliás, os primeiros pleitos eleitorais que o Lula participou, foi um horror. O linguajar do Lula. Sim. Quando o Lula assumiu o primeiro mandato e o segundo mandato, era um horror. Ele não usava rede social porque não sabia usar, e não sei se sabe até hoje, mas era um horror o linguajar do Lula. Era um horror o que ele dizia, as besteiras que ele dizia. Sim. Veio a Dilma, piorou mais ainda, as besteiras que dizia. Só que não, aí tinha uma circunstância que não existia. Tá? Era o PT no poder, que abraçou todos os demais partidos na base da negociação e não tinha oposição. Então não tinha guerra, não tinha nem nada. Ele dizia o que dizia, do jeito que dizia, chamava as mulheres disso, chamou aqui em Pelotas o polo não sei do que aqui, na frente do prefeito de Pelotas. Tudo que ele podia dizer, ele dizia e não pedia permissão para ninguém. E pior ainda, além de dizer as besteiras, ele falava o português tosco. E tudo isso valia. Por que valia? Porque era circunstancial. Porque ele não tinha oposição. Quer dizer, tinha quem aplaudia e do outro lado tinha quem ria. Só isso. Achava graça. A oposição ria, achava graça. Mas ninguém ia botar o dedo, né, que o Lula está dizendo besteira, está dizendo bobagem. O Lula tomava porre nos eventos, como foi Davos, tá? Tomou porre, ninguém fala nada. Mas, viu, Não, mas só deixa eu concluir, Michele. O que acontece agora? Agora tem uma baita oposição. Sim, porque não está dando dinheiro para a grande mídia. Exatamente. Não, tá tudo, aí estamos de acordo. Exatamente. Então, agora, Também estamos de acordo. qualquer coisinha que o presidente disser, tá? E o que ele disse... Mas não é qualquer coisinha. Mas Roberto, eu concordo me dá licença, contigo, mas não é qualquer coisinha. Roberto, a verdade é a seguinte, o executivo está engessado pelo judiciário e pelo legislativo. E é ingovernável. Nós já falamos isso aqui quantas vezes na bancada? Sim. Não falamos? Sim, que é sim. ingovernável do jeito que está. É uma pirâmide, não é um equilíbrio dos três poderes. Sim. É uma pirâmide. Mas para trabalhar, mas justamente para trabalhar nesse ambiente que tu referes, ele não pode, sem demérito, ele não pode ser um homem comum que escolha um lado. Ele precisa saber dialogar Não, nesse e tem um processo. outro ponto. E um detalhe, tu tem toda a razão no que diz respeito à enxurrada de críticas que ele recebe, e recebe até porque não está dando dinheiro para grandes segmentos, a gente sabe disso, mas ele também não se ajuda. Pega duas figuras, por exemplo, por que as Forças Armadas têm um grau de aceitação altíssimo no nosso país? Porque o povo está carente de valores que eles cultivam dentro da caserna. Nós temos um vice-presidente que é uma grande figura pública, não é? Um sujeito extremamente equilibrado. Que já disse as dele também, né? Tudo bem, mas é o sujeito que aprende e se corrige. Esse vice-presidente, que podia ser um grande parceiro, ele permite que o sujeito lá dos Estados Unidos, que não traz nenhuma contribuição a não ser a cisânia, ofenda ele e ofenda outro herói nacional. E aí o Sérgio Moro tem razão quando ele diz que é o Vilas Boas. Ele ofende a condição hoje de dificuldade física, doença que passa, essa grande cabeça que é o general Vilas Boas. E é preciso que o presidente puxe, e é essa a ideia que me traz, que ele puxe a rédea e diga para aquele cidadão lá que ele se aquiete, porque se ele não se aquietar, ele vai falar sozinho, mas é preciso que tenha lá do presidente da República para dizer, justamente para sedimentar o valor perseguido pelo eleitor quando botou o nome dele na urna. E eu acho que o que o Vilmar comentou também faz sentido o seguinte, o comportamento do Lula
podemos dizer que era esperado pelo histórico dele. Agora, do Bolsonaro, não. A história de cada um é diferente. Então, do Lula esperava-se... Mas a história do Bolsonaro é essa, de É essa mesmo. porra louca. E eu tô vendo muita gente dizendo na rede social Se eu que quis votou no falar a instrução, Bolsonaro, pelo menos a instrução. Mas o sujeito... As pedradas, vamos Mas, supor assim, assim, que o Lula fazia, a gente... O sujeito Agora, que se o- elege, o sujeito que se elege para um cargo como ele se elegeu, ele não se elege para ser imperador, ele se elege para administrar, acompanhado de uma parceria que ele tem, porém não houve, Vai com postura de presidente. para ter uma postura não do sujeito que está discutindo isso num boteco, mas o sujeito que precisa dar um rumo para o país. Vejam bem, a dor do povo brasileiro aumenta profundamente, porque como a instabilidade que nós estamos vivendo, que não é culpa dele, vê bem, ele é herdeiro disso, e o fato dele ser herdeiro dessa instabilidade, desse processo de exclusão, de redução de empregos, de desempregados, ele é herdeiro dessa situação. Com muito mais razão, ele tem que urgentemente atingir uma condição que não é do homem comum, que é do homem com capacidade de diálogo. Nós precisamos de um presidente que dialogue, em termos republicanos, é verdade, Sim. sérios, publicamente, porém, não por bravata, não pela rede social. E vê bem, eu não estou com isso manifestando posição político-partidária de esquerda, de direita, não. Eu apenas estou falando como um brasileiro extremamente sofrido com o sofrimento das pessoas que me cercam. Mas isso aí tu reflete um posicionamento da maior parte das pessoas que votou nele, que votou na expectativa e que tem esse sentimento, assim, dessa dúvida muito grande pela forma como ele está Qual é conduzindo. o rumo que nós vamos? Né? Que é preciso ter postura de presidente. Ele hoje é o chefe da nação. Então ele precisa ter a postura. É o Essa depositário mesma dos sofrimentos, das angústias das pessoas. As críticas aí, por exemplo, que nem essa manifestação, essa paralisação de professores, alunos ali, idiotas úteis, não é por aí que você vai classificar. Você tem que, como presidente, dizer, é uma manifestação democrática, dentro dos padrões tem coisa, mas E só que... respeitamos. Respeitamos e aí tal, só que eles estão equivocados, pode dizer isso, estão equivocados e tal, mas respeitamos. Não, idiotas úteis, aí fala, Joacir. Eu prestei muita atenção que os colegas aqui de mesa estavam falando e queria dizer para todos vocês, que assim como disse o doutor também, que realmente, quer dizer, eu não sou de direita, não sou de esquerda, eu sou um brasileiro, um homem que procura ver as coisas como realmente elas estão caminhando. Eu só noto, por exemplo, aqui no Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro e acreditava e esperava muito mais dele. Mas o que eu estou notando é o seguinte, ele até certo ponto ele tem uma infantilidade. Ele é um homem que fala por redes sociais, ele é um homem que tem que dar a cara a bater, tem que chegar e falar diretamente. Não digo que não fale em redes sociais, mas ele está falando de demasia em redes sociais. Outra coisa que eu estou notando, ele tem um guru, não pode ter guru. Ele tem que ir por ele e procurar resolver, por exemplo, aquilo que o povo brasileiro está sofrendo. Não pode ir através de Olavo de Carvalho. Ele está se levando para um caminho muito errado. Outra coisa, ele está deixando a influência demais dos seus filhos. Ele tem que se manter numa posição diferente. Outra coisa que eu estou notando, além disso, do Olavo de Carvalho, e além desse problema dos filhos, tudo, eu vejo esse tempo, ele disse assim, eu não nasci para ser político. Como é que não é político? O sujeito que foi vários anos, mais de 50 anos como deputado, disso, daquilo, quer dizer, agora vem dizer isso, e ele tem que saber o seguinte, que ele está debaixo do fogo cruzado muito forte, que essa turma de esquerda, eles são muito fortes. Haja visto, você vê aqui na Venezuela, aqui do nosso lado, entendeu? Que o Maduro não era para estar lá, mas em função de ser de esquerda, eles têm muitos aliados e são muito fortes nisso. Então, o que está ocorrendo atualmente no Brasil? Está ocorrendo o seguinte,
é que ele está sendo ultra pressionado, o Bolsonaro, nos Estados Unidos. Por exemplo, ele ia receber a condecoração lá e o prefeito de Nova York, que é um homem de esquerda, ou gente forte, que disseram que não iam compactuar da entrega daquelas honrarias. Ele teve que ir para Dallas para poder receber essas homenagens. Eles são muito fortes, ele tem que enfrentar a situação e o povo brasileiro está sofrendo. E cada vez aumenta mais, por exemplo, o número de desempregados. Cada vez o dólar sobe mais. E nós estamos aqui nessa situação tão difícil. E eu estou notando que o Bolsonaro, agindo dessa maneira, ele veio de prestar um serviço para o seu povo, para a sua gente, a sua nação, ele está prestando um desserviço. É isso que eu estou até triste, porque eu esperava naquela situação que nós nos encontrávamos, que nós íamos cair numa Venezuela, né? Então eu procurei desesperadamente um homem para me salvar, a mim, não somente a mim, todo o meu país, daquela situação, e estou vendo agora que ele está mostrando uma certa fraqueza, até, uma fraqueza grande até, porque está deixando o nosso país nessa situação muito difícil. Muito bem, minha gente, nós vamos ter um fim de semana de muitas emoções aqui pela RDC TV. As areias do ITS Esportes, evento do bairro Navegantes, né? O Open Gaúcho de Futevôlei. Espetáculo de promoção, né? Futevôlei, um esporte que vem se destacando cada vez mais. É o Open Gaúcho de Futevôlei que vai reunir feras do esporte nacional e mundial aqui no solo gaúcho. São 300 atletas que já iniciaram o confronto hoje. Temos aí amanhã uma série de disputas e que vão até o domingo. E nós aqui da RDC TV estamos acompanhando uma cobertura exclusiva, né, que passa inclusive neste sábado pela transmissão ao vivo pelo Facebook e a grande transmissão com a nossa equipe de esportes a partir das 6 horas da tarde de domingo, com narração de Paulo Brito, reportagens de Guilherme Paz e comentários de Ribeiro Neto. Portanto, não percam este espetáculo nas areias da ITS Esportes e Eventos, aqui no bairro Navegantes, e essa transmissão seguramente espetacular aí da nossa RDC TV. Passa lá mais um suquinho lá para o Vilmar ali. Oh, meu caro âncora. Temos aqui um telespectador, o Carlos Pires, tá, que está fazendo comentários aqui, viu, Bandeira? Vilmar, se ele não fizer os filhos se calarem, ele vai sofrer um impedimento, infelizmente. Quem conhece sabe, o Bolsonaro sempre foi assim. Como diz o Bandeira, ele é mesmo meio maluco. Tá? Me parece que quem votou nele está de cabelo em pé. Temos que torcer e rezar que dê certo. O médico está super correto. Deixa o grupo de lado. Doutor Joaci está certo. Tá certo. Um abração, muito Carlos. bem. Já retomamos o tema, lembrando que nós temos a Vidrobox, que tem vidros para todos os tipos, vidros temperados, vidros laminados, porta giratória, box para banheiro, vidros curvos, todo tipo de vidro blindex, aquele vidro de primeira qualidade, você encontra na Vidrobox, vidrobox.com.br para maiores informações. E o barranquinho ali na Protásio, subindo ou descendo, você encontra esses dois ambientes aí maravilhosos, né? Com o melhor chopp e o melhor churrasco no barranco, ponto de encontro, barranquinho com pizzas, com entrecô, com tantas outras variedades ali, e ambos com uma adega de vinhos maravilhosas para você desfrutar momentos agradáveis e uma culinária espetacular. E ali, facilidade de estacionamento e tudo mais naquele clima de alto astral liderado pelo Elson Furini, pelo Chiquinho Tasca. A Auxiliadora Predial, essa empresa que tem uma experiência larguíssima na administração de imóveis aqui na nossa capital, já estendeu seus serviços para São Paulo, sempre com base no seu slogan de que simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Para auxiliar o síndico, para se dar os condôminos, né? Tudo isso ali, a Auxiliadora Predial tem uma experiência enorme em termos de administração. Telefone
3216-6100, aqui em Porto Alegre, e em São Paulo, o 11-2348-4000. E a Cobase, o tratamento especial para o seu pet, quem dá é a Cobase, porque esta aí já está há 32 anos atuando no varejo pet, é pioneira no conceito de shoppings para animais do Brasil, com 70 lojas aqui no país e 4 em Porto Alegre, aqui na nossa grande Porto Alegre, Iguatemi, Canoas, Barra Shopping, Praia de Belas e agora mais uma que está sendo construída ali na Avenida Ipiranga, de frente o Zafari e também mais uma obra que está sendo realizada ali pela Algar Engenharia. Então, Cobase é o shopping do seu animal. E o nosso Cindy Lojas Porto Alegre está aí a 1000 nas preparações, né, da grande feira brasileira do varejo. Participe da edição da Feira Brasileira do Varejo e confira o Varejo Experience. São visitas guiadas, pontos de venda para avaliar atendimento, merchandising e muito mais para aplicar ao seu negócio de 28 a 30 de maio no Centro de Eventos da Fiergs. Inscrições em feirabrasileiradovarejo.com.br. Realização Cindy Lojas Porto Alegre. Muito bem, seu doutor Joacir, o senhor queria fazer uma... Eu queria, já que foi falado aqui anteriormente, a respeito, trazer à baila novamente aqui o caso do Zé Dirceu. Eu sou um catarinense, eu sou de Criciúma, mas eu tenho um amor muito grande aqui pelo Rio Grande do Sul, por tudo que vocês fizeram por mim. E esse José Dirceu, eu fiquei sabendo que esse homem foi o homem que acabou com a Varig aqui dentro do Rio Grande do Sul, que é uma empresa de navegação aérea, que foi e é ainda, apesar de estar extinta, um dos maiores respeitos que o gaúcho tem, e tem grande amor por essa empresa de navegação aérea, e que José Dirceu, no tempo em que a esquerda mandava, ele derrotou aqui a Varig e deu o bastão da vitória para a TAM. Então, isso aí é que faz com que esse homem é um homem que... Eu não gosto nem de escutar o nome dele, é um homem que realmente ele fez muito mal para o Rio Grande do Sul. E fazendo mal para o Rio Grande do Sul, está fazendo mal para mim. Em relação ao Dirceu, o que demonstra é a falta, como ele sempre mostrou em todos esses anos de PT no governo, é a falta de respeito, né, com a sociedade, com o Brasil, com tudo que ele aprontou junto com o presidente Lula. E agora, então, ele não se apresentar no dia e a defesa pedir prazo, porque ele está dirigindo, ele está de carro, né? Está de carro, não foi de avião. Então, isso é o que? É um desrespeito. Ele, no popular, ele está sambando na cara da sociedade e da justiça, né? Porque existe uma ordem da judicial. Então, é um afronto, chega a ser... Nós ficamos indignados, né? A pessoa daquela história, o que fez com o Brasil, e ainda não chegar no dia que a justiça determinou. Agora, é importante, inaceitável isso. A gente conhecer um pouco da história de vida do José Dirceu. José Dirceu, na verdade, era um guerrilheiro, foi preso, foi trocado, foi moeda de troca num caso de um sequestro do embaixador americano, tá? Depois ele voltou para o Brasil, fez cirurgias plásticas para mudar a fisionomia, se interiorizou no Paraná, casou, a esposa nunca soube da vida dele e só ficou sabendo quem ele era. Não sabia a identidade dele. Só ficou sabendo a identidade dele quando houve a redemocratização e houve a anistia, então, para todos. Tá? Então, é uma figura que transita neste submundo. Tá? Então não se pode esperar agora que o Zé Dirceu seja o Zé Dirceu do século XXI, não. Ele é o Zé Dirceu lá do século XX, guerrilheiro, né? E fez as suas... cometeu os seus crimes, sim,
não é? E não pagou por eles. Essa é a verdade. E não pagou por eles. Assim como outros. O Zé Genuíno é outro. Não é? Então, Também, enfim, nós temos que nos situar sempre de que essa turma toda da esquerda, tá? Transitou por esse submundo e continua transitando. Tá? Eu tenho, por exemplo, Bandeira, Joacir e Jurandir e Micheline, eu mudei muito a minha forma de pensar de uma pessoa, chamado Fernando Gabeira. Sim. Esse cara transitou nesse submundo, E também soube, fez as trepulias dele, inclusive até hoje ele não entra nos Estados Unidos, né, Bandeira? Ele não entra nos Estados Unidos. Mas esse cara botou o dedo na moleira de cada um. Esse se reciclou. Esse se reciclou, botou o dedo na Sim. moleira de cada um. Tá? Inclusive para Bolsonaro, naquela entrevista lá, Bolsonaro tratou ele com o maior E é um respeito. grande jornalista. É um grande jornalista. Tá? Agora, esses outros aí, eles estão lá no tapete, lá embaixo do porão. E é isso. Então, o que o Roberto Bandeira falou há pouco, que tem possibilidade de ele fugir do Brasil mesmo sem passaporte, tem sim. Ele já fez isso. Né? Uma pessoa que volta, constitui família e a mulher não sabe, não conhece a identidade dele, quer dizer, o cara tem que ter realmente uma mente, né, daquelas lá dele é doentia. perigosas. A mente dele é tipo. Uma outra pessoa também que eu não estou comentando do que eu acho. Tem um vídeo da Maria do Rosário que saiu, já entrou hoje num grupo meu de WhatsApp, acho que não sei se nós passamos do grupo nosso, que filmaram ela lá no Congresso, ela caminhando e ela bate, esbarra, faz de propósito, assim, numa pessoa, não consegui identificar Na quem verdade, foram vários, né? E depois Aquela ela se vira como querendo culpar um outro, Que um o outro terceiro que tivesse- não tinha nada. Quer dizer, comportamento completamente descontrolado. Né? Aí é pra sem psiquiatra. postura nenhuma. Isso né? aí é um Eu não- comportamento. Aí é para psiquiatra. Daquele vídeo que eu vi, essa é a minha opinião, Micheline? Só que é descontrolada. preciso ter Micheline, cuidado, isso- né, com os vídeos, né? Porque às vezes tem Micheline, isso muita... aí... Não, mas aquele vídeo eu acho que tá bem... Micheline, isso aí é um comportamento psicopático. Ah, bom. Meu caro doutor Roberto Bandeira Pereira, manchete essa do Correio do Povo aqui, algo que preocupa hoje, né? Vara de execuções criminais suspende mandatos de prisão. Como é que nós ficamos com isso aí? Então? Isso aí há uma manifestação pública do Ministério Público confrontando de forma veemente esta posição dos juízes da Vara de Execução Criminal. Vai haver recurso e talvez outro tipo de medida, porque na verdade até hoje, pelo meio-dia, pelo menos, se aconteceu o esclarecimento à tarde, aí eu não estou sabendo, mas até o meio-dia não se tinha conhecimento, inclusive, de em que expediente isto foi adotado, o que gerou até aquele momento dificuldade, inclusive, no que diz respeito à interposição de alguma medida, de algum recurso. Então, na verdade, com todo o respeito aos magistrados que atuam naquela vara, não cabe ao Poder Judiciário a execução de políticas de Estado. Cabe ao Poder Judiciário cumprir a lei. E quando for o caso de determinação para o recolhimento de alguém por conta de uma segregação provisória ou de uma sentença definitiva, no caso de condenação, cabe ao Poder Judiciário fazer a determinação e ao Poder Executivo achar a solução adequada. Vê bem, o mesmo Procurador de Justiça que está dizendo isso, que a nós cabe cumprir a lei e não agir no espaço, com todo o respeito que está afeto à política partidária, à política do Executivo, da Assembleia, em nível estadual, no que diz respeito ao sistema, à estrutura do sistema que está sediado dentro do Poder Executivo, não é? Não cabe a nós interferir neste tipo de solução. Por outro lado, também não podemos fechar os olhos para o absurdo, para o excesso, para o abuso que é submeter seres humanos a condições indignas. Pois é. Como, por exemplo, sujeito algemado numa parede, sujeito preso em viatura, submetendo também o policial a essa limitação. O Estado do Poder Executivo, dentro dessa sua atribuição, precisa achar uma solução no que diz respeito às vagas.
Porém, isso Não está acontecendo. Isto não autoriza, ao meu ver, ao Poder Judiciário dizer simplesmente que não vai cumprir o seu papel constitucional, não vai prestar jurisdição. Não pode. Eu pergunto, nós vemos aí, no caso, aí, a questão dos presos nas viaturas, presos em delegacia de polícia. Não seria o caso, quer dizer, o Estado não tem aí uma articulação para conseguir um outro espaço? Nós temos, por exemplo, Sim. aqui no nosso bairro Navegantes, centenas de prédios lá Eu sei que existe que não são Desativar. usados. Eu sei que Inativos. existe estudos, e na verdade aquilo que lá atrás foi apedrejado hoje surge como uma possibilidade, não sei qual é o estágio de estudo nesse processo, nesse procedimento, mas existe o estudo para importar a experiência que é aplicada em Santa Catarina de utilização de containers, com toda a estrutura, inclusive, de conforto. Porque aquela história, está botando um container, mas hoje, inclusive, ventilação, ar-condicionado e até luxo se consegue colocar dentro de container, com uma solução bem mais rápida. mais rápida. Agora, o fato é o seguinte, precisa ser verificado, no caso concreto, o número de pessoas que estão presas nessas condições indignas, essas situações precisam ser resolvidas, porém, a dificuldade que nós temos é de aceitar que possa o Poder Judiciário negar a jurisdição. Negar o cumprimento da sua obrigação, que é aplicar a lei. Não cabe ao Judiciário resolver o problema da cadeia, cabe ao Judiciário exigir que lá preso. seja estruturado. Claro. Então a via é diferente. Então, assim, ó, com um profundo respeito aos juízes das várias execuções criminais, isso é uma posição respeitosa, mas confrontando com uma essa posição decisão. constitucional. Doutor, por exemplo, essa atitude da vara de execuções criminais não estimularia, por exemplo, o crime? Em função da... E o cara sabe que não vai preso, né? E estimula o pessoal a dizer, isso não vai Veja dar bem, nada. nós né? precisamos... Isso aí é o legítimo, sim, né? Não vai sem dar dúvida. nada. Nós precisamos olhar com muito cuidado a questão do sistema prisional. Porque, na verdade, o sistema prisional não cumpre o papel de ressocialização. Na verdade, nós precisamos trabalhar para estabelecer uma condição digna de cumprimento de pena, porque a questão toda é o seguinte, o Estado tem o direito de retirar, por conta da prática do crime, de retirar a liberdade do indivíduo, mas só a liberdade, a dignidade não. É claro. Quando ele tira a dignidade, ele potencializa a característica do criminoso. Claro. Ele fomenta o crime quando ele, além de retirar a liberdade, ele retira a dignidade. Então, aqui, nós precisamos, ao mesmo tempo em que devemos enfrentar essa postura do Estado, e não só do Estado, da sociedade, porque, na verdade, hoje, se a gente for caminhar nos meios sociais, não, o bom é bandido preso, é bandido, tira tudo. Alto lá. Nós estamos potencializando o crime com isso, ou seja, o sujeito vai entrar com uma determinado grau de deformação na conduta social e ele vai potencializar, porque um dia ele volta. E como é que ele volta quando eu retiro a dignidade dele? E o Então, trabalho, né, doutor? Eles deveriam trabalhar, usar esses precisa de presos e trabalhar, ele tem né? que- Colocar precisa de trabalho, precisa pedir apoio de todas as religiões que cumprem um papel extremamente importante, de todos os profissionais da área psi, e precisamos, como sociedade, criar um sistema de reabsorção dessas pessoas do convívio, sem que elas venham com uma arma na mão. Tem colônias agrícolas, né? Pois doutor? é. Não, hoje Como é que está hoje? O que se discute, e o que se discute não, o que está começando a ser implementado é uma experiência que em Minas Gerais funciona há mais de 40 anos com muito sucesso, que funciona nesse sentido, devolve a dignidade e obtém como resposta uma inversão no índice de reincidência, ou seja, se eu tenho hoje 70%, 80% de reincidência, eu vou ter lá um grau de 5%, 10% de reincidência. Ou seja, por que disso?
porque eu retiro de dentro das cadeias o poder das facções. Sim, que é algo... Eu vejo essa questão até de uma certa, talvez, não digo nem simplicidade, talvez até seja de uma muito certa complexo. simploriedade. Por quê? Porque, vê bem, Bandeira, hoje nós temos a possibilidade, nós temos, na verdade, assim, ó, dois tipos de preso. Aquele preso de facção, aquele preso realmente de grande potencial ofensivo, que oferece risco, e nós temos os presos de menor potencial ofensivo. Então, esses Mas não dentro do presos... sistema. Hoje Sim, o sujeito com esse sistema tem que ter pistolão. Não tem mais ladrão de galinha na cadeia. Mas nós estamos botando tudo no mesmo lugar. Esse é o grande problema. Mas aí que esse é o problema. Por que eu vejo a coisa? Por que eu vejo a coisa assim? Precisa de presídios pequenos nas cidades pequenas. Exatamente. Não, e colônias penais. Colônias E pra eles colônias trabalharem. penais. Esse que roubou o celular a ali na comunidade, esquina, ele tem que a trabalhar. sociedade como exercendo, em última análise, a paternidade e maternidade de todos os seus filhos, aquele filho que tu não acolhe, ele volta para cobrar conta com uma arma na mão. Volta. Mas, então, isso é operação matemática. Veja bem, todos, porque tem, a grande maioria, eu acho, não sei qual é o percentual aí, mas eu vejo, se não digo grande, mas existe uma grande massa carcerária, tá, que estão loucos para trabalhar, que estão loucos para se ocupar, mas que não pode. querem, mas não pode. Mas sabe por que não pode? Por quê? Se hoje eu colocar o Papa Francisco dentro do sistema, um mês depois ele sai assaltando. Porque o sujeito, quando entra dentro do sistema... Não, mas se ele for numa colônia... Não, mas bem, para trabalhar. o Estado Marta delegou... falando pra trabalhar. O sistema só está, em tese, tranquilo, porque o Estado, de há muito, não é problema desse governo, de há muito, falando de décadas, entregou para o preso o controle do sistema. Então, lá se organizaram, porque não existe espaço sem poder. Lá se organizaram 3, 4, 5 facções que são empresas criminosas. O sujeito que entra no sistema, ele é obrigado a aderir a uma ou outra, porque senão ele não sobrevive. Então, e a partir daí, ele fica refém, a família dele refém, a trabalhar para aquela empresa. Então não tem como, no sistema de hoje, tu entrar. Não, então o que acontece? De hoje, não, eu jogo mas, meninos. O que eu estou colocando é o seguinte, tá? Tu cria, por exemplo, pode até criar esse sistema, inclusive privatizando, porque ali vai ser uma... Exatamente, porque ali, nessas colônias... Isso está fazendo com a APAC. Nessas colônias penais, onde estarão esses presos de menor potencial ofensivo, estarão trabalhando, trabalhando em manufaturas, em coisas do gênero, estarão inclusive tendo benefício da regressão. Você não consegue colocar o cara num espaço de trabalho onde não faça parte da vocação dele. Então, porque aí não dá resultado. Qual é essa experiência? Mas isso é uma questão de gestão. Mas qual é a experiência que se aproxima disso? Qual é a experiência que se está importando, que já funciona? Hoje tem quase 3 mil presos com grau de reincidência mínimo no estado de Minas Gerais. Começou essa experiência com o Paulista. Que tu devolve a dignidade. É um sistema onde não tem nenhum agente do Estado. O agente fica no entorno. Quem comanda o cumprimento da pena é a comunidade que entra para dentro do sistema, com as religiões, lida com valores. Exatamente. E aí mas assim, ó, começa que para ali não pode ir o preso integrante de facção. Mas lógico, por isso, mas aí vai sobrar o presídio. Por isso que vai sobrar o presídio. Dividiu a pena. Aí vai sobrar o presídio de segurança máxima. Mas é essa experiência que nós já estamos começando a trabalhar. Mas é isso que é das tem que APAC. fazer. Mas está demorando. Mas é fácil de fazer, é separar o joio do trigo. Eu acho ainda o seguinte, eu estava escutando atentamente o que o doutor falava ali. Eu acho que ainda o antídoto para essa situação seria a educação. Sim, é o único. Esse é o básico, esse é fundamental, onde nós devemos focar. Mas já que essas pessoas já estão no mundo do crime e tem que ser presa, e para ser presa tem que ter presídio. Se não tem presídio, o que ocorre? Eu me lembro quando cheguei em Porto Alegre, que existia também um presídio, não sei hoje em dia como é que está, dentro do Guaíba, existia a ilha do Guaíba, lá existia um presídio, se aquele for desativado. Sim. Porque... Da Ilha da Pobre. Inclusive, quer dizer, se não tem presídio e as pessoas não podem ser presas, então... É muito pequeno, não resolveram o problema.
Então, o fundamental é ainda a educação. E teve cara que fugiu de lá nadando numa panela. Muito bem. Fim de semana chegando, você se preparando para aquele encontro com a família no domingo, preparar aquele churrasco, aquela carne especial. Aí você sabe onde encontrar, né? Supermercados Zafari, onde você encontra um bom atendimento, você encontra preços módicos, você encontra produtos de qualidade. A carne do Zafari é uma carne especialíssima, né? E preços módicos também para você fazer aquele belo churrasco de domingo e fazer todas as suas compras que você está precisando para abastecer a sua casa. Supermercado Zafari, sempre uma mensagem carinhosa para você. Isso aí, Supermercado Zafari, sempre um produto maravilhoso para você, um atendimento espetacular. E a Algair Engenharia, aquela empresa que notabilizou-se aí construindo lojas nos shopping centers, bombando com seu Fly, né, estúdios de 38 a 44 metros, maravilhosos, ali na Avenida Ipiranga, 8.339, passando a PUC, um prédio que tem toda a infraestrutura necessária para quem for viver ali, pessoas que quiserem ocupar apartamento para viver, para quem quiser investir, um investimento extraordinário. Prédios, apartamentos decorados para você visitar e sentir como é que é aquele espaço, o aproveitamento daquele espaço, num prédio que tem toda a infraestrutura para você, como uma academia. E o detalhe seguinte, né, da construção, a qualidade da construção, que é algo diferenciado, porque essa academia ela é feita sobre um piso móvel, que é justamente para não dar aquele impacto. Quem está no apartamento de baixo está ouvindo, né, o barulho dos pedais da bicicleta, da esteira rolando e tal. Nada disso, tem um piso especial para fazer essa diferenciação, tudo com alta tecnologia, portas anti-ruídos, fechamento, né, hermético para não ter ruído, piscina lá no terraço, salão de festas, enfim, tudo aí que é preciso ser contemplado num prédio, você encontra aí no Fly Studios, Design Studios da Algair Engenharia, que tem a sua sede na rua Vila Gran Cabrita, e 393, e o telefone é o 3339-1250. Muito bem, e neste sábado também nós vamos ter um outro evento importantíssimo, que vai ser realizado aqui no Teatro da Unicinos, começa às 9h, se estende até às 13 horas. Esse aí é especial para os profissionais, né, que atuam no setor imobiliário, do setor mobiliário, melhor dizendo, setor de imóveis, né, os profissionais que atuam nessa área, arquitetos, designers, enfim, todos aqueles que desenvolvem serviços nisso aí, porque nós teremos aqui uma mostra das tendências apresentadas no Salão do Mobiliário de Milão, de 2019. Tudo que foi feito naquele salão, que é um top de linha mundial, será apresentado aqui no Teatro da Unicinos amanhã, a partir das 9 horas. Presença, por exemplo, do italiano Carlo Franzato, decano da indústria do setor moveleiro. Vamos ter aqui também, entre os palestrantes, 2 premiados designs brasileiros, Ronald Sasson e Fabrício Ronca. Enfim, um evento extraordinário que você pode ainda fazer a sua inscrição, né, através da internet pelo bit.ly, de Itália, né? /OpenSalone, Open Salone, salão aberto, né? Open Salone.
E, então, um evento extraordinário justamente aí para o pessoal que atua no setor mobiliário, com essa mostra das tendências do mobiliário de Milão. Falando em Milão, minha cara doutora Michelini, pessoal aí que tem muita gente, você já falou muito, pessoal querendo ir para Portugal, tal, mas tem muita gente aí querendo também tirar uma cidadania europeia, descendentes de italianos, alemães, portugueses, etc. e tal. Como é que se faz para isso aí? Pois é, o que acontece? As pessoas, eu escuto, ouço e me perguntam muito, como eu faço para ter uma cidadania europeia? Bom, existem algumas formas, só que a pessoa precisa saber, primeiro, qual país a pessoa quer residir. Temos que avaliar se existe o histórico de direito para adquirir a cidadania, o direito por sangue, direito sanguíneo, da família, do antepassado, ou se a pessoa quer investir no país, aí tem o visto de investidor que pode gerar uma cidadania europeia. Então, assim, só perguntar como eu faço para ter, existem algumas possibilidades, mas para isso precisa se saber. Primeiro, se existe na família algum antepassado que chegou, algum imigrante, seja o país Itália, Alemanha, Portugal, se existe aquele direito, cada país tem a sua lei de imigração que regulamenta e exige as formas para se pedir, os trâmites para poder se pedir a cidadania. Então, é muito genérico. A pessoa pergunta, como eu faço? Depende. O país... Depende se tem direito, depende se quer investir, qual país quer residir. Então, sempre é bom a pessoa procurar um profissional que saiba informar sobre este assunto, porque senão fica muito perdido. Eu quero ser europeu, ok, mas existem algumas formas, mas precisa saber qual país que a pessoa quer residir. Se existe na família dela o direito sanguíneo ali, também pode ser pela linha paterna, outro país da Europa não exige a materna, só a paterna. Então, depende, cada um tem a sua particularidade. Cada um com a sua regulamentação. Por isso, procure um profissional que saiba lhe explicar, porque, assim, as regras são muitas e difere muito de um país para o outro. Mas, a princípio, é direito sanguíneo, ou por casamento, também pode adquirir a cidadania dependendo do país por casamento. Às vezes tem país, por exemplo, a Itália, não aceita ser por união estável, tem que ser casado. Então, são vários trâmites, são regulamentações diferentes que a pessoa tem que saber. Procure um profissional e dizer, ó, a minha situação é essa, a minha história da minha família é essa, eu quero a cidadania europeia para este objetivo. Bom, então, vamos conversar. Quer dizer que eu preciso casar com a italiana, não posso só me amancebar com ela, não. Não, só um relacionamento. Só não dá. Não dá, tem que casar casado. Muito bem. Meu caro convidado, você que já foi aí diretor da nossa IPTC, temos aí uma questão que está sendo muito discutida em Porto Alegre, que é a questão do uso do patinete, né? Que precisa uma regulamentação, né? Porque não se sabe se ele tem que andar na calçada, tem que andar na rua, onde é que ele tem que andar? Na verdade, na calçada não pode andar, porque o patinete, ele não deixa de ser um veículo de duas rodas e, portanto, é uma bicicleta. E a bicicleta não pode andar na calçada. A bicicleta só pode andar na calçada com o ciclista desmontado. Isso está no Código de Trânsito brasileiro. E então, o ciclista desmontado, andando na calçada ao lado da bicicleta, ele se equipara a um pedestre. Fora isso, é proibido. Então, o patinete, ele é proibido. Desmontado significa não estar montado na bicicleta. Não precisa desmontar todo o ciclista, não precisa desmontar o ciclista. Os parafusos do ciclista. Do desmonte do ciclista. Desmontar. Não, isso é importante. Hoje é sexta-feira, dá para entender tudo isso. Não, e o Júlio ainda fez assim, desmontar o ciclista. Então ele faz o jeito de como. E falando seriamente, hoje eu li no Mas nós estamos falando sério aqui, todo mundo está falando sério. Não, uma coisa mais séria agora de patinete é que hoje eu li no jornal aqui de Porto Alegre que um senhor idoso foi atropelado por uma patinete e até machucou a fronte. Desmaiou, dele, né? É grave. Em Paris eles estão rediscutindo essa questão. Lá eles não têm o problema de estrutura que nós temos. É o seguinte, o índice de acidentes com esse equipamento é altíssimo. Por quê? Porque tem uma roda pequena
e andam em espaços irregulares. Então, o que acontece? Tu imprime uma velocidade entre 20 e 30 km por hora neste veículo, uma areia vai te derrubar, uma pedra, um buraco um pouco maior em que a roda pequena Principalmente. tranque, projeta para fora. Há poucos dias, um conhecido meu, eu encontrei ele com uma tipóia, está há 60 dias, com o braço imobilizado, quebrou a clavícula e o braço aqui em cima, tem que botar vários pinos, por conta de uma queda boba, escorregando na ciclovia. Escorregou num espaço irregular dentro da ciclovia. E outra, se formos fazer um estudo, basta que se possa fazer o contato com o HPS para ver o número de pessoas que aparecem lá. Mas não são poucas as notícias de acidentes por conta da desproporção da velocidade com as condições do equipamento e com a estrutura de piso. E soma-se a isso, inclusive, a inabilidade do condutor. Porque não é fácil, ele tem uma direção... são crianças, não tem idade, são crianças, qualquer curioso vai. E dá para chegar à bicicleta elétrica, que aí sim... Mas eu acho que é mais segura a bicicleta para o tamanho da roda. Mas a velocidade é maior. E como é que vai botar a bicicleta elétrica na calçada? E vão usar na calçada Na calçada não. Na elétrica tem que ser na rua. Na ciclovia. Ou na rua. Não dá para limitar a velocidade? Quem garante? Porque não tem. O problema é o Não, mas seguinte... se for regulamentado... bom, mas aí é outra história. Mas quando você é que tem Sim, que mas vai ser. cumprir, é difícil de cumprir, né? Não difícil fazer cumpre, cumprir. não é? E outra, tem mais um detalhe. Mas daí Eles você largam tem que em multar. qualquer lugar. Eles largam em qualquer lugar. Atravessado, em qualquer lugar. Eu acho que a eles largam. bicicleta tem menos problema até do que o patinete tem esse problema do equipamento. As bicicletas mais ou menos têm a mesma velocidade desse patinete, só que tem mais condição Tem de mais segurança. velocidade. Tem mais velocidade a bicicleta. Então, Mas de qualquer Eu não maneira, andei ainda, de qualquer tenho maneira a medo de bicicleta é bem mais prático. Mais segura. Mais seguro, né? E tem o seu espaço específico ali, a sua ciclovia, que isso aí é fundamental, né? Porque acontece o seguinte, esses transportes alternativos aí que estão surgindo, eles são bem-vindos, mas é preciso a Tem que sua ser regulamentação claro. e o seu local adequado para circular, né? E nós vamos circular também porque o nosso tempo se esgotou, agradecendo, né, a presença dos nossos integrantes da mesa, agradecendo a sua companhia. Queremos ela novamente, segunda-feira, atividade ao vivo e a cores aqui com vocês. Um bom fim de semana para todos.